estar aqui novamente para coordenar mais uma reunião do Projeto Acalmamente. Projeto Acalmamente que começou em 2020, no início do isolamento da pandemia do Covid-19, quando eu, o André e um grupo de psicólogos voluntários focamos no cuidado das pessoas em situação de vulnerabilidade social e com sofrimento emocional. E o nosso objetivo era levar a psicologia para todos e, consequentemente, diminuir o sofrimento emocional daquele momento de pandemia através de atendimentos psicológicos, de acolhimento psicológico, de primeiros cuidados psicológicos, breves, online e gratuito. E de lá para cá, a gente atendeu aproximadamente 3.500 pessoas, além de fazer também algumas lives sobre temas importantes da época, medo, luto, entre outros, ansiedade, enfim. Fizemos também uma oficina de autocuidado e parcerias importantes nesse tempo, como a Pastoral dos Imigrantes, a Agência Humanitária na Turquia e, recentemente, também uma agência no Líbano, ONGs em Ubatuba, no Rio Grande do Sul, contatos com o UBS, entre outros parceiros que fazem o encaminhamento das pessoas que necessitam de atendimento para o Projeto Acalmamente. Também não poderia deixar de citar que a gente construiu também esse espaço de supervisão, de trocas, pensando e vivenciando uma clínica que normalmente é muito solitária, e também o autocuidado, que a gente vem trabalhando nesse foco também. E a atualização de temas de interesse da psicologia. E é por isso que estamos aqui hoje, então, com a nossa programação, que terá o início com a Maria Aparecida fazendo um breve aquecimento. Depois eu vou estar apresentando a nossa convidada, que é a Aline Pepato, já dou início, psicóloga, especialista em cuidados integrativos e antroposofia na saúde pela Unifesp. A nossa convidada, a Aline, ela atua na área clínica há 14 anos, atendendo adultos. Ela é fundadora do espaço Flor do Ser, em Osasco. Seu trabalho é dedicado a promover, despertar e a transformação pessoal, com foco em auxiliar mulheres a explorar e fortalecer suas potencialidades e reconectar-se com a sua essência. A Aline vai apresentar um tema muito relevante, que está ligado às demandas sociais enfrentadas pelas mulheres e o impacto profundo que isso tem na nossa essência. Vai estar baseado em tópicos do livro Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli. E aí ela vai, depois da apresentação desses tópicos, ela vai abrir para a roda de conversa. Bom, a gente vive numa sociedade que, apesar dos avanços, né, ainda impõe uma série de expectativas e pressões sobre as mulheres, desde a necessidade desse equilíbrio da carreira, da família, até as normas sociais que vão ditando como devemos nos comportar e nos apresentar. Essas demandas podem ser esmagadoras, né? A gente tem estudos que mostram que as mulheres são as mais propensas a experimentar altos níveis de estresse, de burnout, devido à sobrecarga de responsabilidades. Além disso, a desigualdade de gênero no local de trabalho e a violência doméstica são realidades que muitas enfrentam diariamente, né? E nós temos aí a síndrome da Mulher Maravilha, né? Em ter que estar mantendo todos os pratos rodando sem quebrar nenhum, ser a super mãe, super profissional, super. E agora vou dar o espaço para a Aline trazer, né, a contribuição da experiência dela enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto psicóloga. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Vamos lá.
Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. Obrigada, Marlene, pelo convite. Então, esse livro maravilhoso, A Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, eu ganhei de presente do meu filho, né? Eu pedi, na verdade, né? Eu dei a diquinha, mas confesso que escolhi até aleatoriamente. Eu não conhecia, não sabia do que se tratava direito, né? Tinha ouvido falar bem, e aí ele me presenteou. Então, eu comecei a ler, eu estava no início ainda, quando eu fiz uma publicação de um story no Instagram, a Marlene viu, e aí fez o convite para nos reunirmos para fazer uma roda de conversa, eu achei super legal. E aí eu finalizei a leitura, estudei o livro e me apaixonei, né? Eu estou muito apaixonada por esse livro, ele é incrível. Acredito que nem todos leram ainda, mas leiam, por favor, porque vocês vão amar. Ele é muito relevante mesmo, muito importante, esse tema super atual, né? Então, o livro é da Marcela Ceribelli, ela é fundadora da plataforma de conteúdos óbvios, que é uma plataforma bem famosa na internet, em que ela faz vários podcasts com várias pessoas, e nesse livro ela traz muitos relatos também pessoais dela, né? Então, é bem interessante mesmo. E a gente vai falar sobre ele. Eu vou passar algumas ideias que o livro traz, né? Claro que, como o tempo não é muito longo, não dá para a gente se aprofundar tanto assim, mas eu acho que a parte mais rica vai ser a roda de conversa, que essa é a proposta da Marlene, né? Da gente aqui, de conversarmos, de trocarmos ideias sobre esses temas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou trazer, né, o significado de Aurora, né, de uma forma bem poética, que a autora trouxe no livro, né? Então, eu vou ler para vocês. Aurora, claridade que vem antes do nascer do sol e nos mostra como funciona o poder da renovação. Não se trata apenas de grandes quebras de ciclos, mas também de abrir espaço diariamente para o melhor de nós, simbolizando assim a nossa capacidade de renascer e encarar toda manhã como um possível recomeço. Então, a autora nos fala que geralmente a gente fala bastante do sol, né? Que a força, o brilho, o calor do sol, e ela tem uma paixão especial pela aurora, né? Que vem antes do sol, abrindo espaço, iluminando o céu para que o sol chegue. E aí ela faz essa comparação com a nossa alma mesmo, né? Com a nossa capacidade de trazer luz e de renovação. Então, por isso o nome do livro, Aurora. Aí, pessoal, falar um pouquinho de mim, né? A Marlene já antecipou, né, algumas coisas, mas é isso. Eu sou a Aline Pepato, algumas pessoas já me conhecem, né? Outras não. Mulher, mãe, empreendedora, ou seja, totalmente exausta também, assim como vocês. Eu atuo como psicóloga clínica há 14 anos, aqui em Osasco. Essa fotinho da esquerda é na minha formatura, que eu estava toda feliz, em 2009. E a foto da direita, já atuando na área, foto tirada no ano passado, né? Eu atendo adultos, já atendi crianças e adolescentes por muito tempo, mas de uns anos para cá eu optei em fechar, em escolher esse nicho, né? Que eu me identifiquei mais. Utilizo a abordagem antroposófica de Rudolf Steiner e sou fundadora do Espaço Flor do Ser Psicologia, que é uma pequena clínica aqui em Osasco, onde eu atuo com a minha sócia, a Thaís, que está aqui também nos vendo. Temos a Érica também, que trabalha aqui conosco, a Suzane e uma massoterapeuta para, né, a nossa proposta é fazer um trabalho integrativo que oferece massagens para as nossas pacientes também. Tá? O meu trabalho é voltado ao autoconhecimento, autocuidado e espiritualidade para mulheres. Eu também atendo homens, mas o meu público maior é feminino. Então, aqui, para vocês conhecerem um pouquinho do meu espaço, né? Eu e a minha sócia e algumas fotinhos aqui do nosso espaço.
Então, gente, começando, né, a entender um pouquinho esse livro, ele é dividido em 5 capítulos principais, né? Exausta, o segundo, Mulheres Difíceis, o Novo Espelho, Quanto Dura o Amor, e por último, Confie no Seu Processo. Então, a minha proposta é falar um pouquinho sobre esses temas, e aí, depois, esse tempo maior vai ser para a gente poder trocar, conversar. Vocês podem fazer perguntas, o que vocês quiserem compartilhar, e vai ser muito rica essa troca. Então, a primeira parte, né, exausta. Né? Se alguém se reconhece aí na imagem, eu quase sempre. Então, esse convite, né, como a Marlene estava falando, para a gente olhar para essa sociedade que nos cobra demais, né? E isso é muito antigo, a gente sabe que vem lá de trás. A gente segue replicando muitos desses preconceitos, dessa pressão, né? Até hoje a gente vem buscando melhorar, isso já melhorou, mas a gente tem uma caminhada muito grande ainda pela frente, né? E nós sentimos na pele essa sobrecarga, né? Que hoje ela está totalmente normalizada, né? A gente está acostumado a ouvir mesmo que a mulher pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, a mulher faz um monte de coisa e está tudo bem, né? E só a gente sabe como a gente se sente, né? Então essa sobrecarga ela ficou totalmente normalizada hoje em dia, como se nós tivéssemos atividades invisíveis, né? Nesse acúmulo de tarefas, nessa dupla jornada de trabalho que a gente vive, muitas vezes ela é tripla e por aí vai, né? Acho que todo mundo percebeu como que na pandemia isso se potencializou muito. A mulher, então, ela estava dentro de casa com a família, com os filhos, com o companheiro ou companheira, né? E tendo que se desdobrar para dar conta de tudo isso, né? Então, trabalhar home office, as crianças tendo aula dentro de casa, e como a gente sabe que são poucas as famílias que têm essa contribuição, né, de todos, as mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas durante a pandemia. Eu fui uma delas, eu senti essa pressão de ter ficado no isolamento com a minha família e me senti totalmente sobrecarregada também nessa fase. Então, foi um marco aí que piorou a situação, né? Fora isso, a gente sabe que ainda existe essa desigualdade salarial, né, que ela ainda está presente. As empresas ainda estão contratando muito mais homens, né, os salários são diferentes, então tudo isso ainda, além da gente trabalhar mais, né? Hoje em dia, a mulher ideal é aquela mulher que dá conta de tudo, e isso é doentio, né? Totalmente doentio, se a gente for pensar que para a gente ter uma autoestima como mulher, para a gente se sentir bem, e olhe lá, porque muitas vezes nem assim a gente se sente bem, né? É essa mulher que está sempre dando conta de tudo. Então, ela cita essa sociedade do cansaço, né, em que a gente sente que o mundo está indo muito depressa e que a gente está correndo atrás de algo que muitas vezes a gente nem sabe o que é, tentando acompanhar esse passo acelerado das coisas. Né? Então, pacientes minhas que relatam, né, tá uma confusão aqui na empresa, tá tudo corrido, o chefe está pedindo 1000 coisas ao mesmo tempo e o que eu faço? Eu não consigo acompanhar isso. E acredito que todas nós sentimos isso, né? Tanto no nosso trabalho quanto nos nossos afazeres diários. Então, o tema central desse livro é essa exaustão que nós sofremos. Né? Então, aqui, tudo isso e mais um pouco, né? Tentei resumir mesmo o que a gente precisa fazer, né? Então, dentro dessa exaustão, além de mulheres, né, ser mãe,
A gestão da casa, né? Essa parte da gestão da casa é complicadíssima, né? Que é uma queixa, assim, de todas as mulheres praticamente, ou a grande maioria, de que por mais que tenha, assim, os filhos, os companheiros que dão uma ajuda, né? Mas que isso acaba se tornando muito pequeno dentro de tudo isso que a mulher tem que pensar dentro de casa, né? Então, assim, as pessoas fazem geralmente quando a gente vai lá e delega, né? Então, a mulher tem que ver se está acabando, né, o produto de limpeza, que dia que a diarista vai em casa, as coisas da escola dos filhos, né, e tem que lavar, tem que passar, e quando ela precisa dessa ajuda, ela precisa pedir. Então, ela está ali, mas ela está de olho em tudo. Então, essa gestão da casa é extremamente cansativa para as mulheres, né? Então, nós temos que ser uma mulher vaidosa, cuidar do corpo e não envelhecer, né? Então, assim, cabelos brancos. Agora, né, tá surgindo mais mulheres que estão deixando, isso é muito legal, né? Essa autenticidade que a gente está vendo surgindo aí, bem devagar, mas tá, né? Mas, assim, mulher deixou o cabelo branco, não tá pintando, não tá sendo vaidosa, né? Tá com sobrepeso, ela não é vaidosa, não tá se cuidando, tá relaxada, né? São coisas que a gente ouve bastante. Ela tem que cuidar do corpo, então ela se sente obrigada a fazer uma atividade física, né? Obrigada, e quando eu digo isso é por ela mesma, muitas vezes, né? Ela se força a ir fazer, e muitas vezes ela não sabe que tipo de coisa que ela gosta, que tipo de esporte, que tipo de atividade, né? Chega na academia, de repente são corpos ali que, né, são diferentes do dela, ela já não se sente bem, então a gente muitas vezes não se sente bem nem quando pensa em se cuidar, né? E não envelhecer, né? A gente entra aí nessa pressão que sofremos, né? Pela mídia, pela sociedade, pelas mídias sociais, né? De estarmos sempre na nossa melhor versão, jovens, bonitas, saradas, né? A mulher é como se ela tivesse o seu tempo, né? Então, passou ali de uma determinada idade, parece que ela perde o seu valor diante da sociedade. E isso é um assunto que pega bastante, né, nas mulheres. Nós atendemos no consultório muitas mulheres que chegam com essas questões, né, do envelhecimento. Eu não estou falando de mulheres idosas, estou falando de mulheres de 30 anos, né, 35 anos, que já começam a sofrer, né, aparece sofrimento em relação a esse processo de pensar em envelhecer, né? Então, nós temos que estar presente com as pessoas que a gente ama, dar atenção para todo mundo, né? Ter presença, ser uma profissional independente, mas não basta isso, a gente tem também que ser ativa nas redes sociais, né? Então, assim, hoje em dia, as profissionais, né? Acho que isso de um modo geral, né? As pessoas, né? Além de ter a profissão, tem que se transformar num influencer aí, postar todo dia, estar antenado, fazer curso, mentoria, saber falar em público para estar gravando um Reels, para gravar um story, né? Então, assim, é bastante coisa, né, gente? E além de tudo isso, né, esse pensamento que fica na mente de que a gente poderia estar fazendo mais. E aí ainda assim vem uma culpa, né? Então, é muito claro esse processo de adoecimento do feminino, né? A culpa por não estar dando conta de tudo isso, porque seria impossível, né? E de ficar tentando equilibrar pratos e não quer que nenhum caia, perfeccionismo que vem em cima de tudo isso, né? Da pessoa não querer errar. E aí o burnout, né? Que a gente pode falar assim, acreditar que nós somos capazes de tudo, que nós podemos fazer tudo isso daqui, né? E ainda estarmos nos sentindo bem, felizes, com autoestima elevada e com libido, né? Então, assim, em que momento a gente passou a acreditar que a gente consegue dar conta de tudo isso daqui e sofrer quando a gente não dá conta, né? Esse slide eu saí um pouquinho assim do livro, né? Então, esse eu fiz por minha conta, porque eu quis mostrar para vocês, né, algumas causas
Porque existe uma maior incidência de burnout em mulheres, né, comparado com os homens, né? Então, vamos lá. As mulheres são mais engajadas no trabalho do que os homens, mas não necessariamente são recompensadas pelo seu desempenho. As mulheres são mais propensas a aceitar trabalhos de última hora. Então, essa dificuldade de dizer não, de se posicionar, nós trabalhamos mais, né, na maioria das vezes. As mulheres têm baixa representatividade na liderança, que a gente já falou, né? As mulheres têm mais chances de estar em posições com menos autoridade, o que pode levar a maior estresse e frustração. As mulheres são mais propensas a liderar famílias com um pai ou uma mãe solo. E as mulheres investem parte do seu tempo em tarefas domésticas. Grande parte do seu tempo, né? Então, de acordo com os estudos aí, né, mais atuais, as mulheres sofrem mais de burnout por conta desses motivos aqui. Então, o que acontece, gente, é que a mulher, na maioria das vezes, ignora essa exaustão, né? Então, ela só vai, engata primeiro e vai, e não percebe, ela passa a não perceber mais esse sentir, esse corpo, esses sinais que o corpo dela está dando de que ela está exausta, né? E aí, quando percebe, muitas vezes já está no seu limite, né? Uma frase aqui do livro: estamos sempre fadadas a estar em falta. Agora a gente vai para o tema mulheres difíceis. Aqui é o que a autora aborda, né? Ela fala um pouco dos relacionamentos em que essa mulher muitas vezes é colocada como uma segunda mãe desse companheiro, dessa companheira, né? Então, ela acaba entrando nesse lugar de mãe, e isso é muito comum, muito, muito comum, né? Então, além dos filhos, tem também esse parceiro, essa parceira para cuidar, né? A mulher precisa ser escolhida, então, assim, ela traz uma reflexão para a gente, né, de que nós fomos ensinadas de que a mulher não escolhe, né, o parceiro, ela é escolhida, ela é o objeto de desejo. Então, ela precisa estar sempre bonita, ela está sempre impecável, porque alguém vai chegar e vai escolher ela para essa relação, né? Então, o foco da maioria das mulheres fica muito no relacionamento. Nós percebemos isso nos atendimentos, que a demanda, né, no consultório é muito alta nesse assunto, relações, né, amorosas. Então, é como se a coisa mais importante da vida da mulher fosse ter um homem ao lado dela. Então, a gente traz muito enraizado esses conceitos, né? E com isso passamos muitas vezes a aceitar essas migalhas afetivas, né? Então, é como se tivesse algo errado com a mulher solteira, né? A mulher precisa fazer aquele modelinho, né? De namorar ali, noivar, casar, ter filhos. Então, quando sai disso, já começam as perguntas, os questionamentos, né? Nossa, mas você tem 30 anos e não se casou? Tem 40 anos e não se casou? E por aí vai. Depois casou, não tem filho, né? Então, tudo isso a mulher vai sentindo cada vez mais essa pressão. Sempre existe uma pressão muito grande. E faz com que muitas vezes as mulheres não façam boas escolhas no que diz respeito aos relacionamentos, né? Muitas vezes aceitando essas pequenas migalhas, se contentando com uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com ela, né? De que não tem compatibilidade, para sair disso tudo e dizer que está comprometido, né? Continuando falando das mulheres difíceis, é um convite aqui para a gente pensar o que são essas mulheres difíceis, né? Porque muitas vezes a mulher difícil é essa mulher que impõe suas vontades, que impõe os seus limites, que diz não
para algo que ela não aceita, que ela não gosta, né? E o quanto isso acaba gerando uma, né, um espanto, uma revolta até, e muitas dessas mulheres que se posicionam são chamadas de mulheres difíceis, né? E aí entra a mulher boazinha, né? É o contrário disso, essa mulher que fica se esforçando para agradar o tempo todo, que é uma tendência também do feminino hoje em dia, né? Da gente querer falar sim para tudo, agradar, ser legal, e nisso a gente está ali engolindo um monte de coisa, né? Mas para não ficar mal com ninguém, né? Esse ódio às mulheres, né? Ela traz assim. Eu coloquei aqui ódio às mulheres de sucesso, ódio às mulheres ambiciosas, que acaba trazendo uma revolta, né? Que as pessoas acabam falando, e muitas vezes entre nós mesmos, né? Entre as mulheres, começa aquela rivalidade, né? E o quanto isso vai afetando essa mulher, né? Vai afetando e trazendo cada vez mais essa necessidade de agradar, de pedir desculpa quando não precisa pedir, de entrar em relações problemáticas, né? E muitas vezes de se questionar: será que eu sou uma farsa? Né? Que acredito que todo mundo que está aqui em algum momento, né, mulheres e homens, se perguntaram isso, né? Dá aqueles 5 minutos que você para de acreditar em você e acha que você é uma impostora, uma farsa, que as pessoas que, né, que estão ali do seu lado provavelmente estão percebendo isso, e são esses pensamentos que começam a brotar, frutos de toda essa pressão. Né? Então, aqui, mulheres difíceis provavelmente estão estabelecendo limites assertivos. Aqui uma frase do livro: a verdade é que ninguém nos preparou para o mundo de agora. Então, não se culpe por passar por ele de forma imperfeita. Eu fui selecionando algumas frases que eu mais gostei para compartilhar com vocês. Agora, aqui, que é um tema também muito interessante que o livro traz, que é o novo espelho. Tema super atual também, né? Que diz respeito às dietas malucas, as cirurgias plásticas, que, né, o Brasil é o segundo país em que as pessoas mais fazem cirurgias plásticas no mundo inteiro. Dietas restritivas, o alimento tido como o alimento bom e o alimento ruim. Então, esse estigma, né? E não enxergando o alimento como uma fonte de nutrição. Traz, assim, a nossa relação com o esporte, que algumas mulheres, né? Desde pequenas, são impostas a praticar um determinado esporte pelos pais. Eu tenho pacientes que relatam isso, né? Que precisaram fazer balé desde pequenininha, né? E aí não gostava e era obrigada a ir, e o quanto isso, com o passar do tempo, foi se tornando algo destrutivo, né? Então, ela traz uma proposta de nós reconhecermos aquilo que a gente gosta de fazer, né? De fato, de coração, sentir prazer, e ela traz que nós vamos encontrar esse prazer quando a gente, né, realmente encontra algo que a gente gosta e que não foi imposto. Né? A obsessão pelos corpos sem gordura, que hoje em dia isso virou uma obsessão mesmo. Falo hoje em dia, né, mas faz tempo já que está assim, né? Aí entra a questão das redes sociais, as comparações que nós entramos com as mídias e esse ódio ao corpo, né? Então, assim, é muito difícil, é um trabalho de formiguinha a gente trabalhar isso no consultório com as meninas, com as adolescentes, com as mulheres adultas, né? Sendo que tem um mar de informação, é só abrir o celular, né, com corpos inatingíveis, esculturais, e pessoas que estão agindo e falando como se aquilo fosse fácil, né? Então, assim, é como se a mulher que não tem aquele corpo fosse falta de força de vontade, muitas vezes, né? Então, aumenta a pressão e aumenta a culpa,
né? Os aplicativos, né, que hoje em dia estão super acessíveis para transformar o corpo, então deixar mais magro, deixar com a pele diferente, retocar a pele, dá para mudar a cor de cabelo até, que antes era uma coisa assim de modelos que iam sair na capa da revista, né? Era o Photoshop, e hoje em dia isso está totalmente acessível para qualquer pessoa, e as pessoas usam e abusam desses aplicativos, filtros e tudo mais, né? E aí não poderia deixar de trazer a relação de tudo isso com os transtornos alimentares que crescem a cada dia, principalmente aí nas meninas, né? Nas meninas que conviveram desde pequenininhas no balé, que tem uma influência grande também, né? Então, toda essa pressão de ser magrinha, então a gente está falando aí de crianças, né, de 10 a 12 anos que já estão insatisfeitas com o próprio corpo, que é um absurdo, né? Então, temos dificuldade de reconhecer quando alguém não está saudável, já que a magreza virou quase um fetiche. E aqui embaixo, um relato de uma modelo, né, que a autora entrevistou, em que ela dizia, ela teve anorexia, e ela dizia que ela foi muito elogiada quando ela estava doente. Por isso que confunde tanto a cabeça das pessoas que passam por uma anorexia. Porque a pessoa está doente, está fazendo um tratamento, e ela está recebendo elogios de todo mundo por ela estar magra. O quarto, quanto dura o amor? Então, aqui a autora traz as reflexões sobre o amor, as formas de se relacionar, essa insatisfação que se percebe em grande parte das mulheres em relação aos seus parceiros, né? Vou falar aqui parceiros, né? Porque é um ênfase nas relações heterossexuais, né? Que são questões que não aparecem tanto, segundo essas pesquisas, nas relações homoafetivas, né? Então, mulheres insatisfeitas sexualmente e que buscam agradar esse parceiro até na hora do sexo, né? Então já não basta tentar agradar a todo momento, quando ela está se relacionando sexualmente, muitas vezes não sente prazer e está ali puramente para agradar esse parceiro, né? E isso é bem atual, infelizmente. Medo da rejeição, que surge nessas relações, pela mulher não se conhecer, não conhecer suas vontades, não conhecer o que dá prazer para ela, tá? Vive muitas vezes, opa, vive muitas vezes uma dependência emocional e achando que é amor, né? Então, assim, por tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né? Tá com esse parceiro em que é uma relação muitas vezes de abuso ali, né? De maus tratos, mas ela permanece, né? Porque não consegue muitas vezes perceber esse abuso e sair dessa relação de dependência emocional. E muitas vezes entra nesse desejo de mudar o parceiro, né? E uma pergunta que a gente sempre faz, né, para os pacientes e que gera bastante reflexão toda vez que a gente pergunta, né, como psicólogos, e se o seu parceiro não mudar, né? Então, se ele nunca mudar, como é isso para você, né? E aí a pessoa geralmente fica bem reflexiva em relação a isso. Então, vamos lá para uma fala que eu achei bem interessante, que é muito importante abrir os olhos e perceber quando estamos passando por cima de nós mesmas para tentar mudar uma outra pessoa, em características que às vezes nem ela está interessada em mudar. Para construir uma relação saudável e duradoura, é preciso estar confiante em quem você é, quais são seus limites, seus verdadeiros desejos e necessidades. Agora nós vamos para a última parte. Confie no seu processo.
O que eu achei muito legal nesse livro foi esse capítulo final, em que ela traz ferramentas, né, para as pessoas que estão lendo refletirem, saírem desse lugar, porque tem muitos livros por aí, né, que falam, né, sobre esses temas que são bem conhecidos por nós, mas que não trazem, né, para onde eu vou, né, que caminho aqui que eu sigo para aumentar a minha consciência em relação a esses temas que eu sofro, né? Então, ela sugere que essa mulher avalie os fracassos, porque muitas vezes a gente tem um fracasso e aquilo se torna a pior coisa da vida, né? Então, ela convida a olhar com outros olhos para esses fracassos que muitas vezes estão abrindo infinitas possibilidades de crescimento, de melhora, né, de autoconhecimento. Então, não ter um pensamento tão rígido em cima dos fracassos, entre aspas, que a gente acaba passando na vida, né? Um convite para refletirmos o que é sucesso para a gente, porque às vezes o que é sucesso para a gente não é sucesso para o outro e não é sucesso para a maioria das pessoas, mas para a gente é, né? O sucesso ele é relativo e diferente para cada pessoa. Então, também flexibilizar esse pensar, né? Um convite para pensarmos sobre as nossas procrastinações que trazem tanta culpa e que muitas vezes a gente vai procrastinar porque está inseguro em fazer aquela atividade, né? Isso acontece. Então a gente se culpa quando na verdade, por que eu estou procrastinando? É algo que eu gosto de fazer, de fato? Isso me dá prazer? Eu estou insegura em relação a isso, né? Aí o convite para olhar para esse perfeccionismo, né, que é muito generalizado, autossabotagem, né, que todas nós conhecemos também, e sair da automatização e ter mais consciência de si, né? Que eu acho que é o maior propósito que a gente busca, né? Sair desse movimento automático e muitas vezes repetitivo e olhar para dentro, né? E avaliar como se sente, pausar, ir em outro ritmo, se for necessário, do que está indo todo mundo. Então, não é nada simples diminuir o volume das nossas vozes internas mais cruéis. Então, as coloco no volume máximo, escrevo o que estão me dizendo e argumento como se fosse minha própria advogada. Eu adorei essa frase. Costumo dizer isso para os meus pacientes de uma outra forma, mas como uma técnica, vamos dizer assim, para, né, para se ouvir, escrever sobre isso e questionar, né? Então, achei muito interessante ela colocar isso, né, de agirmos como se fôssemos nossa própria advogada. Aqui uns tópicos que eu achei interessante. Opa. Leve a sério sua saúde mental, isso inclui, claro, né, fazer terapia. Reveja sua relação com as tecnologias, isso é muito importante, pensando em tudo que a gente viu aqui. Estabeleça limites sem medo de parecer difícil. Não coloque sua autoestima na mão dos outros. Saiba cuidar das suas relações, assim como saiba a hora de sair delas, se necessário. Confie no seu processo, sem olhar para os lados, evitando as comparações. Um novo trabalho pode trazer mais conhecimento. Decidir sair de uma relação pode trazer a sensação única de liberdade. Se nos permitirmos ficar atentas, despedidas podem ser menos sobre o luto do fim e mais uma celebração pelas tantas possibilidades da vida. Então, uma forma bem bonita aí também de enxergar os lutos que passamos. Então,
essas seriam as minhas pontuações, o que eu achei de mais relevante. Tem muito mais coisa, tá, gente? Assim, deixa eu só abrir vocês aqui para ver. Pronto. Tem muito mais coisa que o livro traz, muito mais assuntos, mas talvez fica, né, uma sugestão se quisermos fazer de novo outro e dividir em temas, né? Porque às vezes é necessário duas rodas de conversa para falar, né? Mas isso foi o que eu achei de mais interessante, né? E eu conversei com a Suzane, minha colega aqui de sala e uma amiga aí de 20 anos, né? Na segunda-feira falamos bastante sobre o livro, porque ela adorou e também está lendo. E a Suzane me fez uma pergunta, né, Su? Vou abrir aqui para o pessoal, ela está aí na roda. E ela falou assim para mim, Aline, isso é muito interessante, tudo isso, né, que o livro fala, a gente já conhece e tudo mais. Mas a minha pergunta é, como trazer os homens, né, para tudo isso, né? E aí nós ficamos com essa reflexão, né? Então, o meu convite agora é que a gente converse um pouco, né? Até começando, né, com essa reflexão, como trazer o masculino, né, sem excluir esse masculino, sem bater, sem sair daqui, né, mas incluir esse masculino e trazer essa percepção para o homem, né, de tudo isso. Eu sei que ele não vai conseguir sentir da mesma forma, né, por tudo que a gente já sabe das nossas diferenças, mas assim é muito importante que os homens leiam esse livro, né? Ele não foi feito só para mulheres, né? Eu percebi isso. Ele foi feito principalmente para os homens lerem e entenderem um pouco mais sobre o nosso universo e as nossas dores, né? Então, eu gostaria de abrir para que vocês falassem as percepções de vocês sobre esse tema que a gente trouxe hoje. Que sentimentos tudo isso trazem a vocês? O que, que vocês sentem, né, ouvindo tudo isso? E se vocês quiserem fazer perguntas também, enfim, né, estejam de coração aberto para falar o que vocês quiserem, que já vai contribuir. Obrigada, Aline. Olha, eu tenho várias questões aqui, mas eu não vou colocar, não. Eu vou deixar para eles. Já que você deixou aí aberto, né? Para eles falarem que caminhos são esses, né? Que a gente pode buscar ajudar o homem a entrar nesse universo feminino de tantas demandas. E eu acho interessante, né, isso, essa questão, né, que você trouxe, né, que a gente conversou, sobre como trazer os homens para esse olhar, né? Até porque eu acho que a gente está vivendo um momento de falência das instituições, sabe? E o casamento eu acho que é uma delas, né? Que a gente escuta muita reclamação, tanto dos homens quanto das mulheres, né? As relações. E o quanto a gente vai replicando, né, coisas que estão muito enraizadas, né, de uma forma muito estrutural e às vezes de uma forma inconsciente. Então é importante, eu acho que nós, mulheres, termos consciência disso. E eu queria escutar os homens que estão ali, pelo amor de Deus, deem uma palavra, né? O que que vocês sentiram sobre tudo isso? Como que é para vocês escutar, né, isso? Bom, eu posso fazer um comentário rápido. Eu acho que tem muitos preconceitos, né, e muito disso que foi colocado aí, que é muito enraizado, né? A gente vem crescendo com isso, foi educado, né, desde lá da infância, né? Então é extremamente difícil a gente perceber, né, nas nossas atitudes, né, na nossa fala, o que que é preconceito, né? A gente já está tão, aquilo está tão incorporado, né? Somente alguém que já tem, acho que uma idade mais avançada, acho que hoje em dia, talvez essa garotada que vem já vem com um pouco, né, uma visão um pouco diferente. Mas ao mesmo tempo que a gente traz isso, né, muitas vezes a sociedade parece que passa por fases, né, em que esse tipo de preconceito, esse tipo de atitude pode ser até mesmo incentivada, né? E dá vazão àquilo que tenta se segurar, né? E de repente percebe, pô, agora eu posso ser machista, agora eu posso ser misógino,
Porque aquela pessoa pública, né, que é um expoente, também é. Então ele está me autorizando a ser, né? Então a gente tá, eu acho que hoje em dia a gente passa por isso também, né? Que acaba até piorando a situação, né? A gente já luta contra, passa por um momento em que parece que, olha, tudo bem, né? Vamos lá, né? A posição da mulher é inferior mesmo, tem que ser assim, esse é o natural, né? Então, assim, não ser, né? E não contribuir para esse quadro ruim é muito difícil também. Mesmo que a gente não queira, né? A gente inconscientemente muitas vezes se pega agindo dessas formas e mantendo esse esquema. Está aberto para os outros homens também aí Ótimo. da Eu reunião. vou, acho que já complementar também a fala do André, né? Eu acho que o meio masculino, assim, é bem complexo porque, apesar de você querer, né, fazer, ter atitudes diferentes, eu acho que é meio que imposto mesmo socialmente. Então, quando a gente vem com essa ideia, né, de tentar acrescentar, né, mais o feminino na masculinidade, é complicado, né, porque daí a gente é meio que criticado, né? Então, sei lá, eu acho que tem que vir toda uma desconstrução, assim, socialmente, nossa, muitos fatores mesmo. Então, assim, né? Tudo isso que foi falado me faz lembrar muito dos contextos históricos, né? Eu acho que está muito ligado a um reconhecimento, né? De tudo que as mulheres fazem. Então, assim, eu acho, né? Porque, né, meu lugar de fala, mas pelo que eu estudo na história, eu penso que isso, assim, acaba gerando muita pressão, né? Porque não é de hoje que, por exemplo, todas as responsabilidades, né? Quando você vai falar de responsabilidade, de arcar, por exemplo, com a construção, sei lá, de uma cidade, ou ir lá e resolver uma crise de guerra, alguma coisa desse tipo, assim, eu vou falar que a responsabilidade é dos homens, né? Mas eu acho que isso é muito falacioso, né? Porque quem mantém a base social é a mulher. E isso é uma história que mostra que, tipo assim, que naquela coisa de, o homem vai lá e faz um ato heróico. Tipo assim, o que que tem de heróico ir lá sei lá, sabe, promover uma guerra, por exemplo. Não tem nada de heróico nisso, sabe? Então, quando você pensa assim, muitos contextos de falta de reconhecimento, muitas coisas talvez vá recair mesmo sobre as pontuações que você colocou, né? Por exemplo, o perfeccionismo, sabe? Se um país, por exemplo, está numa situação, né, de guerra, aí os caras vão lá e se matam. Quem é responsável por manter o país funcionando são as mulheres. Ou seja, quem realmente salva vidas são as mulheres, porque em toda a história, quando acontece um tipo de incursão dessas, quem no final das contas vai salvar são as mulheres. Então, eu acho que isso, historicamente, pega muitos pontos desses que você colocou, né, do perfeccionismo, né, do ter que estar sempre bem para fazer as coisas, né, porque olha só que responsabilidade, né, porque quando eu penso assim na questão da sociedade, do que faz ela evoluir, na maioria das vezes é a mulher que tipo assim tá dando, digamos assim, o passo mais importante ali, né? E eu acho isso complicado porque muitos caras hoje pensam o contrário, que é um pensamento muito arcaico, né? De que é os homens que fazem a sociedade andar, e não é, né? Se for pesquisar historicamente, a maioria das construções assim que são até mais importantes do que descobertas feitas por homens foram feitas por mulheres, né? Então, assim, eu acho que esse é um momento histórico importante e mostrar, né? E eu acho assim que a gente que é homem, né? Entender qual é a importância da mulher na história, porque a importância não é de hoje. E quando se fala em libertação, em igualdade, equidade, é uma coisa que é nova. Por um lado, né, pô, começou aí talvez há uns 130 anos, né? Ok, né? Mas
são 130 anos, né? Em média, que começa o movimento das mulheres. E aí eu até lembro que eu estava tendo uma discussão com um amigo meu, amigo entre aspas, é, porque assim, eu não converso mais com ele, né? Acho que depois daquele dia lá, acho que foi muito estranho, assim, porque era um papo muito machista, sabe? Eu peguei e falei assim, pô, cara, você desconhece muitos fatos históricos importantes, né? Ah, mas os caras não estão em guerra. Eu falei, mas todos os países sobreviveram por causa das mulheres, porque elas ficaram nos países, né? Então, assim, eu acho que a forma de se relacionar que muitas pessoas têm de se relacionar com mulheres é uma forma muito, talvez, doentia que eles tenham de se relacionar com eles mesmos. E aí eu talvez venha muito dessas complicações, né, na hora de conversar e de ouvir, principalmente, né? Porque não existe conversa se não estiver ouvindo, José né? Augusto, Então, não só, sei, meu só, pensamento vai mais ou menos por aí. só um comentário, né? Estava ouvindo e me passou outra coisa, acho que importante. Os homens estão, vamos dizer assim, entre aspas, do lado bom da história, né? E eles não têm pressão nenhuma para mudar esse quadro, né? Então, uma situação muito confortável, né? E que eles estão, de certa forma, sendo beneficiados, né? Ganhando maiores salários, nas posições melhores e fazendo menos atividades. E a sociedade não pressiona para que os homens ajudem a mudar a situação, né? Então, estamos numa zona muito confortável. E Sim, acho que esse papel, não só, mas acho que as mulheres também têm, né, de forçar essa mudança. E acho que isso está começando recentemente, né? né? É só essa Concordo. questão que eu queria pontuar. Não, Wagner, queria isso, comentar alguma coisa? isso que tu falou, André, eu vejo como, assim, é um momento histórico, sabe? Né? Porque é muito necessário falar, tem tantas coisas, assim, ruins acontecendo. E quando você vê, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a pandemia, os países que foram melhores na questão de gerir a pandemia eram países governados por mulheres, né? E os piores países, os piores índices governados por homens, sabe? Então, assim, tá ali, na cara. Mas tem muitos que não quer ver, né? Fica na posição de conforto, talvez. A Odete queria comentar. É, fazer um comentário que eu. Primeiro, assim, parabéns, Aline, pela conexão que você fez aí dos pontos, pelos comentários, que legal, né? Entre os pontos que você colocou, eu achei o mais interessante foi o estabelecer, de certa forma, limites. Eu acredito que no decorrer da história, levou tempo para a mulher ocupar o seu lugar, de uma forma geral. E, e tudo isso acabou, assim, tendo os seus reflexos, né? E esse lugar que foi ocupado foi tão difícil que foi o lugar que tinha. É como se fosse, assim, o lugar que sobrou, sabe? Então, assim, é trabalhar por trabalhar, paga o que quiser, aquele apelo, aquela dependência emocional, porque pelo menos tem, não fica sem, né? Então, tudo isso, acredito que contribuiu no decorrer de toda a história, né? Só que isso cansa, né? E agora, e agora vem, de uma forma muito pertinente, por parte da autora, essa questão da exaustão, né, do cansaço, do esgotamento, porque não dá para abraçar tudo isso, né? Então, agora fica muito difícil também cobrar da sociedade, cobrar dos homens, não é que é impossível, mas precisa, por parte, eu vejo assim, da própria mulher conquistar esse novo espaço, né? Estabelecer limites, educar esses, principalmente os jovens, né? Os homens a ter uma outra concepção do papel da mulher na sociedade, né? Porque quem já está aí com a sua personalidade já formada nessas alturas do campeonato, vai ser muito difícil mudar, porque foi educado dessa forma, né? Tanto é que a gente viu recentemente, eu não achei que a diferença, desculpa aí o comentário, né, na eleição dos Estados Unidos fosse tão grande,
né? A mulher não tem espaço para ocupar, né, a presidência dos Estados Unidos, né? Então, o nosso amigo lá chega até a dar risada, porque vira cômico, né? Então, eu acho que é uma coisa que ainda vai levar um tempo, mas a gente está na caminhada. Eu acho que esse é o ponto importante de conquistar, não agora tanto espaço, conquistar assim, igualdade salarial, conquistar é, algumas questões aí, entre elas, puxar esse homem também para participar com ela. É isso. Perfeito. Obrigada. Gente, não tem mãozinha, então. Quer falar, Aline? Desculpa. Não, não. Fica à vontade. Então, eu estava pensando aqui, a Suzane levantou a bola, né, dos homens, e tem um documentário daquele site, chama Papo de Homem, tem um documentário que chama O Segredo dos Homens, é muito interessante, mas tem algo lá que chama a atenção, que é um homem trans falando que no momento em que faz a transição, passa a ser cobrado socialmente desse papel de homem, né? Então, não pode ser frágil, não pode chorar, aquela coisa toda, porque tem esse papel. E tem várias coisas na minha cabeça, assim, porque é um tema que eu também sou apaixonada por estudar, assim. Mas eu ouvi outro dia uma coisa que também agora vai de encontro com o que a Deodete falou, que é muito óbvio, assim, aquele óbvio que a gente não se dá conta e aí de repente acontece de você ouvir falar, caramba, né? Tava aqui na minha cara. Mas se nós mulheres fôssemos ali 50% da sociedade mundial, né, de toda a humanidade, seríamos mães da outra metade, né? Óbvio, muito óbvio. E isso também coloca para a mulher a responsabilidade de mudar esse cenário, né? Essa mulher que vai educar esses homens, que vai poder ali ter esse, né, esse contato com um masculino diferente, que é o que a gente espera, né? Que não é essa masculinidade tóxica, mas também é responsabilidade da mulher. E aí a gente fica triste porque, cara, tem um monte de mulher machista ainda, né? A gente lida com mulheres machistas, com mulheres que são muito preconceituosas e são muito cruéis com outras mulheres. Daí entra a questão da comparação, né, Aline, do corpo e tudo mais, a rivalidade feminina, a questão dessa idealização do romantismo. Eu sempre falo, gente, a Cinderela, ela largou aquela porcaria de sapato para trás, sabe? Ela não queria aquele sapato, mas foram lá e fizeram, sabe? Então a mulher tem que caber no desejo do príncipe, que é o que você falou, né? Tem que ser ali desejada, tem que ser quista pelo homem. E o desejo da mulher. Então, assim, são mil questões aqui na minha cabeça agora, mas nesse sentido, também mudar esse cenário é papel da mulher, né? De não ser machista e não criar mais, né, meninos com esse pensamento machista, né? Tipo, outro dia eu vi um Reels que o menino falava assim, ei, avô, só podia ser mulher no volante. E a mãe estava filmando e dando risada. Poxa, já é um comportamento que não deveria mais acontecer, né? Uma criança ter esse pensamento com relação a mulheres são ruins de volante. Isso é machista. Então, acho que é isso. A gente vai transitando historicamente, como José Augusto falou, é uma construção sócio-histórica, é algo muito antigo, mas que a gente tem ali ainda o papel da mulher como o principal ali para mudar esse cenário, né? E aí, para os homens também, recomendo o documentário lá do Papo de Homem. É muito interessante ver os homens falar de não conseguir dar um abraço no pai, de não conseguir falar de emoções, de sentimentos, porque isso era coisa de mulher, né? Falar de emoção e de sentimento era coisa de mulherzinha, né? E aí, quando a mulher vem com essa potência também no mercado de trabalho, com toda essa força, aí fica essa coisa, né, do tipo, mas essa é uma mulher difícil, é uma mulher que ninguém dá conta, né? Só pensa em trabalhar, né? Então, acho que a gente vive muito essas contradições, assim, e quem é minha paciente sempre vai ouvir eu falar do sapatinho de cristal que a Cinderela não queria, obrigaram ela a colocar, e do livro que eu amo também, que é O Complexo de Cinderela, que fala disso, né, da gente ter recebido ali junto com o leite materno a ideia de que a gente precisa ser salva, de que tem que ter alguém para tirar a gente do borralho e que uma mulher nunca é completa se ela não tiver ali dentro, né, desse cenário romântico da Cinderela.
Mas é isso, gente. Deixar espaço para os outros. Perfeito, obrigada. Aline, eu queria colocar uma questão que é uma questão que é muito presente na clínica, né? Além de todos esses pontos que você elucidou também do livro, é a questão de gravidez, de ser mãe. E todas as demandas de conseguir a profissão, de conseguir ganhar bem, de toda essa ascensão profissional, o momento do reloginho, é isso que eu ouço muito no consultório, de que agora, primeiro que assim, o que eu sinto é que muitas vezes existe uma dificuldade de assumir esse desejo, porque tem um outro lado que é, não, você não precisa querer, não precisa querer, mas pode, né? Pode, tem que estar aberto esse processo. Então tem uma rigidez aí, e quando chega lá, os próximos dos 35 anos, que é uma questão, ou você decide ou não, ou vai ser impossível. Então vem essa grande angústia, e agora? Tá bom, agora profissionalmente eu estou bem, então vou trabalhar, vou para terapia, vou trabalhar se eu posso querer, então, e assumir esse desejo, se ele existir. Mas eu preciso arrumar rapidamente alguém, porque o relógio está correndo. Então, queria um pouquinho te ouvir e ouvir também vocês sobre essa grande angústia da mulher também, que é: quero engravidar, tenho que engravidar, o tempo já passou, não dá mais, enfim. Outra cobrança aí nesse lugar, né, da mulher. Vou falar rapidinho, depois eu abro para eles. Bem presente mesmo, Marlene, na clínica, né, as pacientes com essa angústia. E eu sinto que é novamente essa dificuldade de olhar para si, né, e silenciar mesmo, né, porque não é fácil silenciar esse monte de cobrança que vem da família, que vem dos amigos, que vem do trabalho, e elas são muito reais, as pessoas perguntam mesmo, né? Então, é a parte simbólica e é a pressão real de alguém perguntando: e aí, você vai ter filho ou não vai? Né? Você está ficando velha, é mais ou menos assim. Né? Então, assim, o que essa mulher quer de fato? Né? O que ela sente, o que ela deseja, e essa coragem de seguir a caminhada dela de acordo com essa essência, com esse desejo dela. Né? Então, acho que é isso. Eu tenho muita curiosidade, novamente, aí, de saber o que passa na cabeça dos homens em relação a essa angústia que atravessa um momento muito difícil da vida da mulher, de vou ser ou não dá mais tempo de ser mãe. Como é que é entendido pelos homens, né? Eu não sei, eles não vivenciam essa angústia exatamente, né, Marlene? Eles não têm ideia de como é isso. Eu preciso decidir, porque daqui a pouco, se eu tiver vontade, eu não posso mais. Então, é a pressão de fora, a pressão de dentro, tudo isso misturado. E acho que tem também o lado da crítica, né? Já ouvi muitas vezes essa coisa de não, tenho medo agora, tenho 30 e poucos anos e as mulheres estão loucas para ter filhos. Né? É colocado num lugar também de muito julgamento, né? Porque ela tem esse lugar delimitado, primeiro de conquistar tudo aquilo que os homens conquistam, e a gente sabe com um pouco mais de facilidade, seja de salário, seja de lugar na sociedade, enfim. E depois, esse lugar que tem um tempo delimitado, né? E é muito angustiante. Escuto de muitas mulheres: nossa, mas vai dar tempo? Nossa, mas eu conheci alguém. Ah, mas essa pessoa não quer ter filhos. Ah, mas essa pessoa quer um tempo para depois ter filhos, um tempo maior. Só que esse tempo para a mulher é um reloginho que vai passando. Então, é uma angústia muito grande. Aqui é a Suzane de novo. Vou falar mais um pouquinho.
né? E tem essa questão, Marlene, que eu acho que as mulheres estão demorando mais tempo, né, para querer, né, engravidar, ter filhos, por conta da questão profissional, né, que estão se desenvolvendo. E eu acho que essa angústia ela está ficando cada vez mais presente, né? Porque a gente tem abrido mão da maternidade por conta do lado profissional, mas aí chega uma hora que a gente tem que decidir. E tem empresas, isso eu fiquei sabendo recentemente, que não estão contratando mulheres, né, nessa faixa etária de 30 aos 35 anos, porque elas estão nessa idade de reproduzir, né, segundo aí o mercado de trabalho. Então, tem esse preconceito até na questão do mercado de trabalho, né, em relação à maternidade. Eu acho que no ambiente empresarial já tive várias situações né, estar presente quando uma mulher que já fez uma carreira profissional, né, acaba engravidando, né? E como isso impacta, né, a questão, a cabeça dela, né? Porque ainda a responsabilidade sobre a criação é da mulher, né? Então, quem tem que ficar com o filho é a mulher, né? Então, o marido segue sua trajetória profissional e a mulher tem que dar um jeito de se virar lá, né? E como isso impacta o psicológico da mulher, né? Eu acho que ela teve que batalhar para chegar onde ela chegou na carreira, né, de forma desfavorável, e quando ela está, né, numa posição já de destaque, muitas vezes, dentro da organização, vem mais uma dificuldade, né, uma desvantagem nessa concorrência com o homem, né? Então, é muito difícil, realmente, essa situação da mulher, nessa idade que tem esse dilema. Eu entendo completamente, né, a dificuldade dela se deixar querer, né, ter o filho. Acho que não é do nada essa exaustão, né? Outro dia eu vi uma pesquisa que não era tão recente, mas estava sendo discutido, uma pesquisa sobre o mercado de trabalho e sobre a entrevista de emprego. E 90% dos homens entrevistados, quando perguntado se ele percebe que ele não tem a habilidade necessária para o cargo, se ele aceita o cargo mesmo assim. 90% dos homens disseram que sim. E menos de 50% das mulheres disseram que não, que diria que não conseguiria fazer aquilo. Olha o quanto da questão da segurança está envolvido quando você vai para o mercado de trabalho, quando a gente pensa em questão de sexo, de gênero, né? A insegurança está presente, muito forte nas nossas vidas, né? Quando a gente se coloca aí nessa busca do lugar profissional na sociedade, né? José Augusto levantou a mão. Só um detalhe, gente, já são quase 10h30, tá? Então, pediria que o José Augusto fosse rápido, se tiver mais alguém, né? Eventualmente que seja bem rápido para a gente não atrasar muito. Enfim, assim, eu acho que tem pontos muito interessantes, assim, né? Eu acho que, no geral, os homens, eles estão muito num papel machista quando diz respeito a essa questão de querer ter um filho, né? Então, ele simplesmente pode querer se dar ao luxo de falar, não, não quero, né? E com isso, de certa forma, segurar a mulher no desejo dela. Então, eu acho que tem muitas implicações e tem muitas questões machistas nisso, porque ele não vai pensar na responsabilidade de ter, se ele não tiver o desejo de ir lá e fazer. Então, eu vejo muito como uma questão machista e não como uma questão de ouvir o desejo da mulher, de que talvez ela queira ser mãe em determinado momento, porque talvez, né, se torne mais difícil mais para frente. Porque o homem, ele sabe que para ele não tem essa. Então, eu vejo esse ponto como uma questão machista do homem. E você trouxe um ponto sobre essa questão do cuidado, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque assim, na pandemia, né, uma pesquisa apontou
E agora eu não me lembro o número exato, mas a grande maioria das mulheres que eram pesquisadoras científicas não estavam fazendo pesquisas na pandemia, porque estavam cuidando da casa dos filhos, né? Enquanto os homens pesquisadores científicos estavam fazendo muitas pesquisas, né? Então, assim, eu acho que tem muitos pontos machistas. E esse ponto que você trouxe da empresa, né, por exemplo, a situação que a mulher era, né, engravidou e tal. Aí tem muitos caras que eu já ouvi falar, né, ué, não quer ser tratado igual, né? Então, assim, também não pode ter direito à maternidade. Eu penso assim, cara, é tão ridículo, né, cara? Você coloca uma situação de direito, sabe? Para falar da igualdade que elas querem ter, estão lutando tanto para ter, para fazer, tipo assim, uma suposição que não faz sentido nenhum, sabe? E só para finalizar minha fala, não sei se vocês já assistiram um documentário que chama Qual Máscara que Você Vive? É um documentário muito bom. Eu não me lembro se é da Netflix, mas se vocês não assistiram, depois eu envio o link. Tem no YouTube, legendado e tudo, mas é muito bom. Fala desse aspecto. Eles visam, digamos assim, no documentário, falar sobre como é construído, né, o machismo, assim, como que é ensinado, pensando nos dias de hoje, como criar uma geração saudáveis, né, de homens. É mais ou menos por aí. Mas se não assistiram, depois eu envio. Ótimo, obrigada. Entendeu? Envia sim, a gente quer conhecer. Eu só vou fazer uma consideração bem rapidinha, porque eu achei a mãozinha agora, tá, André? Eu não tinha achado ainda. Não, é porque como o André tocou na questão foi levantada a questão de seleção, aí a Marlene também, o que que acontece? Nas empresas, eu trabalhei muito tempo com seleção de pessoas, né? E tem uma questão, eu só vou levantar um aspecto do processo seletivo, que é a viagem, né? Então, quando você tem ali a entrevista de um homem, por exemplo, ele fica realmente leva mais vantagens em relação à disponibilidade para muita coisa do que a mulher, né? Então, assim, quando você investiga no processo seletivo, por exemplo, perguntando para a mulher, tem filhos? Tem. Disponibilidade para viagem? Mesmo que ela fale que tem, já vem uma outra questão, mas quem vai ficar com seus filhos? Né? Porque tem que ser investigado, porque senão ela não vai dar conta, né? Isso, o olhar empresarial, né? Agora, então, nisso, né, o homem ele acaba tendo mais possibilidades, inclusive, de acordo com a vaga, é, de ser aprovado do que a mulher. Poucas empresas, nos últimos tempos, não sei como é que está, estou meio desatualizada, até criaram creches, né, para poder conseguir obter um número maior de mulheres no seu grupo de colaboradores, porque senão, né? E, ao mesmo tempo, a mulher, em termos de atendimento, ela acaba sendo muito mais feliz e assertiva do que o homem, né? Então, por isso que as empresas têm interesse na contratação de mulheres, por exemplo. E aí acho que acho que você que colocou, José Augusto, você, da educação, né? Da Sim. educação desses jovens homens, ter a Uhum. sensibilizar e a conscientização de Sim, que eles podem fazer a função materna. A função materna não é especificamente da mãe, pode ser do homem também, né? sim. E aí, no momento de viagem, esse pai poderia ficar com essa criança, com o bebê, enfim. É. Bom, gente, infelizmente, estamos aí no nosso horário. Eu gostaria de tirar uma foto, se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, para fazer um marco desse encontro. E junto e agradecendo a todos, principalmente a Aline, por estar aqui com a gente, compartilhando desse conhecimento, dessa experiência. E essa é a nossa proposta mesmo, né? É poder ter esse espaço de troca, de desenvolver conhecimento, desenvolver, acho que crescer, né? Acho que crescer, apesar de, né? Apesar dessas informações aí que a gente teve, do que muitas vezes é difícil, né? Do que a Deodete falou. Não foi a mulher que ganhou, foi o Trump, enfim, mas
Acho que a gente precisa estar trocando, acreditando e nos fortalecendo. Hoje um jovem me disse assim, um jovem paciente me disse assim: nossa, achei muito sério isso das eleições nos Estados Unidos. E agora que me caiu a ficha que eu preciso participar mais atuante nas questões sociais. Então, acho que o espaço do Acalmamente é principalmente essa ser solidário no acolhimento da dor do outro, mas também de crescer enquanto grupo, enquanto conhecimento, né? E amadurecer esses valores que a gente muitas vezes tem que engolir e não precisa, né? Acho que a gente precisa melhorar isso. Muito obrigada a todos. Aline, gostaria de fazer um encerramento? Eu quero agradecer, obrigada, adorei conversar com vocês, um tema tão relevante, né? E isso precisa acontecer muito mais, as pessoas precisam falar sobre isso, é muito importante, né? Mas estou muito feliz, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês, foi muito legal a troca, obrigada mesmo. E bom descanso, mulheres exaustas. Vamos lá, Sim. vamos descansar também, né? Vamos descansar. Tchau, gente. Boa noite. Boa Bom noite. descanso. Tchau. Obrigada, tchau.